Pessoal, tudo bem? Então vamos lá então. Hoje a gente vai trabalhar com a necrópsia fetal infantil. A gente teve um pequeno problema aí no começo por causa da questão do YouTube, porque a gente tem várias imagens de exames cadavéricos, né? E essas imagens são bloqueadas pelas regras do YouTube. Aí a gente teve que ficar tirando essas imagens, tirando. Aí para evitar esse problema, o que eu fiz? Eu tirei essas imagens dos slides e deixei só as principais. No grupo, eu vou mandar o slide completo lá, com todas as imagens, informações completas. E aí fica mais fácil para vocês. Porém, no YouTube eu vou colocar só o vídeo com as explicações de cada slide, beleza? O primeiro ponto aqui que a gente tem que ter em mente é que a gente está trabalhando com necropsia fetal infantil. O que é necropsia? Já é aquilo que a gente tem estudado há muito tempo. A necrópsia é o estudo cadavérico, né? Para poder descobrir o modo, o motivo, a causa da morte. É ali que a gente reúne as informações para poder ter um laudo, certo? Só que hoje a gente vai usar essas informações, esse processo de exame cadavérico, no feto, ou no caso do bebê, ali após o nascimento ali da criança. O que vocês precisam ter em mente aqui? A gente vai abordar aqui nesse conteúdo informações que os médicos legistas usam para poder saber se foi um aborto, se foi um crime, se foi um infanticídio e por aí vai. Então, são as técnicas usadas, são as informações que são colhidas do feto, que são colhidas da criança, para poder se chegar a uma possível conclusão. Tá? A gente vai trabalhar especificamente sobre isso, beleza? No início aqui já é importante destacar o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, a gente tem que fazer a necrópsia do feto seguida da emissão de declaração de óbito somente em fetos que vieram a óbito intrauterino e sem causa definida, ou seja, não sabe o que aconteceu. Aí é necessário fazer a necrópsia. Outro detalhe, e o peso tem que estar acima de 500 gramas e com pelo menos 22 semanas de gestação. Então, olha só, quando é que se faz uma autópsia, uma necrópsia do feto? Quando não se tem a causa, quando o peso do feto for acima de 500 gramas e que já tenha pelo menos 22 semanas de gestação ou 25 centímetros de comprimento crânio-calcâneo. O que é crânio-calcâneo? É quando você mede do crânio até o calcanhar ali, que tem que dar pelo menos 25 centímetros. Deu, aí sim você tem que, já é necessário a realização da necrópsia, certo? Então essa é uma informação importantíssima. Dentro então desse processo, quando é que se faz uma autópsia ou uma necrópsia no feto ou no bebê? A resposta é a padrão. Sempre que a gente precisa saber os motivos, a razão pela qual houve a morte, ou houve o aborto, ou houve uma morte após o parto. Tudo isso a gente precisa saber. Então, é por essa situação que se faz a autópsia, a necrópsia no feto. Beleza? O que geralmente um médico legista utiliza para isso? Ele usa, por padrão, é claro que existem outros aí, mas por padrão ele vai utilizar o que? A placenta, para retirar informações da placenta, para saber o que esse feto estava alimentando, cordão umbilical, prontuário, ou seja, toda informação que tiver referente ao feto ou ao bebê ali, o médico legista vai usar para poder determinar ou para que tenha alguma informação que leve à causa da morte, certo? Como eu disse no começo, aí a gente vai conseguir definir se o feto, se houve uma agressão, se houve ali de fato a mãe que matou a criança, se foi a mãe que bebeu alguma coisa para abortar. Então todas essas informações, depois que se tira ali informações da placenta, do cordão umbilical, vai reunindo as informações do sangue, das vísceras e por aí vai, o médico vai conseguir determinar alguma coisa referente à morte, a causa, o modo da morte ali, tá? Então, isso que a gente vai estar trabalhando durante os próximos slides aí.
O que é feto, gente? Geralmente, a gente começa a contar como feto a partir da 8ª semana de gestação. A partir daí, vira feto, que é onde começa a criar, a desenvolver mesmo. Antes disso, é chamado de embrião. A partir da 8ª semana, é chamado de feto. Olha que informação importante, de acordo com a pediatria, só para agregar conhecimento mesmo. Do momento ali da fecundação ali do óvulo com o espermatozoide e tal, até a 8ª semana de gestação, é o embrião, a gente chama de embrião. A partir da 8ª semana, até o momento do nascimento ali, a gente chama de feto. Nasceu, a partir do momento que o feto ali nasceu, aí já é um recém-nascido. Isso a gente chama de recém-nascido até os 28 dias ali do nascimento. Então, recém-nascido. Dos 28 dias até os 2 anos, a gente chama de bebê. Dos 2 anos para frente, a gente chama de criança. É uma criança. Interessante, né? Só por questão de agregar mesmo conhecimento aí. Fluxo de pensamento pericial. Isso aqui também é muito importante na hora de fazer o processo da autópsia lá. Olha aí, ó, necrópsia fetal. Existem 2 linhas básicas de raciocínio na hora de fazer, do médico legista lá trabalhar, que é o aborto e o infanticídio. Quais são as diferenças aí que a gente tem? O aborto só é considerado aborto quando acontece antes do parto. Ou seja, antes de iniciar o processo do parto. Quando se inicia o processo do parto? Geralmente ele começa lá nas contrações. A mulher começa a ter ali as contrações de parto, ali é o início. Antes disso, se a criança morrer nesse período, se o feto morrer nesse período, é considerado como aborto. Então, a morte do feto antes do início do trabalho de parto é considerado aborto. E o aborto, gente, o artigo 124 do Código Penal trabalha em cima disso. A pessoa ela vai responder por crime, certo? E quando é que seria considerado infanticídio? A partir do parto. Então, ali, a partir daquele momento que começou ali as dores de parto, as contrações, aí o rompimento da bolsa, aquele processo de início, a partir desse momento, se a criança morrer, já é considerado o infanticídio, certo? A partir daí já vira infanticídio. Então essa informação é muito importante para concurso, tá? Antes do parto, aborto. Após o início do parto, infanticídio, tá? Importantíssimo isso. E logo depois disso vem a questão da necrópsia de recém-nascido, ou seja, nasceu, recém-nascido, nasceu. A partir desse momento, a morte é considerada um infanticídio, certo? Aquela história que a gente vê direto na televisão, quando a mulher pega uma criança e deixa no lixo, o menino nasceu, ela enrola num pano e deixa dentro do banheiro, enfim, que é uma situação que a gente já conhece muito. Essa situação é caracterizada como abandono de incapaz, porque você tinha a responsabilidade de cuidar dela e não cuidou, abandono de incapaz. E também temos a situação de maus tratos, que é quando você, por exemplo, deixa a criança passar frio, quando você deixa ali o recém-nascido passar fome, essas situações, machuca a criança, então tudo isso é considerado como maus tratos. E depois, maus tratos quando a mãe deixa de fazer o tratamento que é necessário ser feito ali. Tá? Necrópsia de criança é considerado abandono de capaz e maus tratos também. Então, o fluxo de pensamento da perícia, ele olha dessa forma. Então, só para a gente recapitular aqui e fechar. Necrópsia fetal é o que? Lembra o feto. Se é o feto, é antes do parto. Certo? Antes do parto. Se antes do nascimento, é considerado aborto. A partir do momento ali que começa as contrações para nascer, a partir do nascimento, já é considerado infanticídio. Nasceu, é um recém-nascido. Então, se a partir daí morrer, infanticídio. Se abandonar essa criança, esse recém-nascido, abandono de capaz. Se não cuidar bem desse recém-nascido, se não
dar leite, se não proteger do frio, aí já é maus tratos. Depois desse processo, que a criança deixa de ser um recém-nascido, aí vira necrópsia de criança mesmo. Ou seja, a partir daí, todo o processo em que a mãe ou o responsável deixa de cuidar, vira abandono de capaz. E quando deixa também de alimentar bem, não deixa de proteger, é considerado os maus tratos. Então, o fluxo de pensamento da perícia, ele entra nessa linha para poder verificar os fatos, juntar as informações e trazer o que realmente aconteceu ali, certo? Características do infante nascido. O que é isso? Dando continuidade aqui, o infante nascido, para ficar claro, é aquela criança que nasceu e respirou. Mesmo que às vezes, imagina comigo, para ficar mais claro, é encontrada uma criança, certo? É encontrada uma criança, e o médico perito vai analisar ela, vai fazer a necrópsia. Ele precisa saber se essa criança, ela nasceu e se ela chegou a respirar, ou seja, se ela teve vida fora do útero. Ela precisa saber isso. Quais são os indícios que a gente consegue analisar? Tá aí, ó, a primeira informação é o estado sanguinolento. Esse estado sanguinolento indica o que é isso? É o corpo da criança, do bebê, todo sujo de sangue. É uma indicativa, sugere que essa criança nasceu viva. Nasceu, ou seja, não morreu ali. Ela nasceu viva. E a morte aconteceu posteriormente. Então é uma indicativa, tá? É uma indicativa de que essa criança nasceu viva. Por quê? Por causa do estado sanguíneo dela, toda suja de sangue. Isso é um fator importantíssimo. Induto sebáceo. O induto sebáceo é uma camada esbranquiçada que fica geralmente na região do pescoço, na região das axilas, das genitais do bebê. O que é essa região? O que é esse induto sebáceo? É uma camada de proteção do feto, certo? É uma camada de proteção. Então, olha só, essa camada, ela se desprende ali do bebê em média de 2 a 3 dias. Então, se esse bebê foi encontrado sem essa camada, o que a gente consegue identificar? Que essa criança nasceu e recebeu cuidado. Ou já tenha mais de 3 dias que ela morreu. Então, quando o médico perito olha isso, ele fala, ó, peraí, o induto sebáceo aqui não está presente nesse bebê. Se não está presente, o que pode indicar? Pode indicar que a criança nasceu, recebeu cuidados e morreu depois, certo? Ou pode indicar o quê? Que essa criança nasceu e foi abandonada ali por mais de 3 dias. Tanto é que não tem mais indícios lá do induto sebáceo nela, que é aquela camada que protege. Então, quando você vai juntando essas informações, você vai conseguindo chegar ali ao que aconteceu realmente com aquele corpo que foi encontrado ali. Outra informação importante nesse sentido é o cordão umbilical. Todo mundo sabe que o cordão umbilical ele une o feto à placenta e a placenta está ligada à mãe, certo? Quando se corta o cordão umbilical, o bebê respira espontaneamente. Então, ou seja, enquanto ele estiver ligado ali naquela placenta e a placenta ligada na mãe, ele vai, o corpo, ele não respira pelos seus próprios pulmões, ele vai se alimentando da mãe. A partir do momento que se corta o cordão umbilical, na hora o bebê já começa a respirar pelos próprios pulmões, certo? Então imagina comigo, se você tem ali uma criança que foi encontrada e foi encontrada sem o cordão umbilical, ou com o cordão umbilical cortado, se cortou, significa que essa criança respirou. Pensa comigo. Se cortou o cordão umbilical, significa que essa criança respirou de forma espontânea, com seus próprios pulmões. Certo? Agora, se é uma situação ao contrário, se foi encontrada uma criança com
o cordão umbilical, perdão, o cordão umbilical ligado diretamente à placenta, então se identifica o quê? Que essa criança nasceu e morreu. Por quê? Porque não houve o corte do cordão umbilical e a criança não respirou por si própria. Então, tanto que é melindrosa a situação, são informações importantíssimas que se reúnem para poder trazer a causa e o modo da morte. Tá? Eu pulei um aqui, o tumor de parto. Esse tumor de parto é muito importante, porque ele se caracteriza por uma pequena saliência, como se fosse um edema, que fica na região do bebê que aparece primeiro durante o nascimento. Geralmente, quando a criança está nascendo, a região que aparece primeiro é a cabeça. Então, nessa região, aparece ali uma saliência, um edema. Alguns até parecem ter como se fosse um furinho na cabeça. Essa situação acontece porque durante as contrações ali para poder a criança nascer, nesse processo é comum que haja vamos dizer assim, esse dano nessa região. Até mesmo por algumas regiões que faltam sangue ou o líquido amniótico secou, e aí durante o processo ali de empurrar a criança para fora, essa região, que é a primeira que aparece, ela geralmente se danifica mesmo nesse processo. E é algo normal. Então, às vezes, quando uma criança nasce, eu sei que muitas pessoas já viram isso. Então, é um indicativo que? Um indicativo não que a criança foi agredida, mas que é algo que aconteceu durante o processo do parto, chamado de tumor de parto. Outra informação muito utilizada é o mecônio. O mecônio nada mais é do que o material fecal produzido pelo próprio feto. Enquanto ele está ali protegido pela líquido amniótico ali na bolsa, algumas situações, seja ela de estresse ou não, o feto ele defeca, ele literalmente faz cocô. E esse cocô, às vezes por uma situação em que, por exemplo, esse mecônio ele vai ali para a região próxima às narinas do bebê, enquanto ele está ali no útero ainda, e esse bebê passa por uma situação de estresse, uma situação de, por exemplo, de hipóxia, que falta oxigênio ali, até a resposta automática do corpo do bebê, que é sugar. Ou seja, quando ele suga ali aquela parte do mecônio, e esse mecônio vai para os pulmões. Aí geralmente pode ocasionar morte também, nesse sentido. Então, quando o perito abre ali os pulmões, ali ele encontra vestígios ali de mecônio ali na região. Então, o que é mecônio, gente? É o material fecal do próprio feto, certo? Às vezes acontece durante o nascimento, principalmente em partos normais, a criança nasce e junto vem aquela parte, um verde escuro, uma região, algo escuro, junto ali, que sai junto com o bebê, que é o que? É o mecônio, o material fecal do próprio feto. Tá? Então, se ele respira isso vai para os pulmões, e se vai para os pulmões, há uma dificuldade respiratória que pode levar à morte do feto ou até mesmo da criança depois. Então, por que é importante saber disso? Para identificar que a morte foi por uma questão da gravidez e não de algo causado. Tá? Por isso que é importante a gente chegar nesse ponto aí. E esse último, que é a respiração autônoma. O que é isso? Essa é uma das maiores características de que essa criança nasceu viva. O que é respiração autônoma? Ela respirou. Geralmente, quando a criança nasceu, cortou o cordão umbilical, automaticamente ela vai respirar e logo em seguida chorar, que é o padrão que acontece, né, dos nascimentos. Então, cortou o cordão umbilical, a criança vai respirar e chora. Como que o médico legista vai saber que essa criança respirou? Entre várias dessas informações que a gente colocou aqui, primeiro, quando você faz ali o processo de análise necropsial do corpo, que você abre e faz você consegue encontrar ar na região do estômago, ar na região dos pulmões e por aí vai. Então você consegue identificar que houve uma respiração autônoma. Se houve a respiração autônoma, é um infante nascido, ou seja, nasceu.
Então, mesmo que essa criança morreu agora, mas a gente sabe que essa criança nasceu viva. Por quê? Porque respirou. E a gente vai juntando as informações para poder determinar o fator causa, modo morte dela. Então, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre as características do feto nascente, que a única coisa que muda, a única coisa que vai mudar em referência ao infante nascido é a questão da respiração autônoma. Infante nascido, respiração autônoma. Ela ocorreu, ela houve. Já no feto nascente, não tem sinais de respiração autônoma. Esse é o padrão, esse é o que diferencia um do outro. E provavelmente vai cair nos exercícios que eu vou passar agora para vocês, certo? Esse conteúdo é um conteúdo muito complexo, tem informações demais para a gente passar, e eu quero reservar isso para uma aula presencial, em algum momento que a gente tiver. Porque aí a gente pode mostrar as imagens, a gente pode passar os vídeos e fazer dar uma aula um pouco mais elaborada nesse sentido, certo? Aqui a gente fica um pouco limitado nesse sentido. Mas enfim, eu vou finalizar por aqui. Logo após aqui eu já vou colocar no grupo os exercícios. Eu espero que vocês respondam esses exercícios no caderno. Quando voltarmos para a aula a gente vai corrigir em sala de aula, tá? Então obrigado a todo mundo aí.